tentava buscar esse equilíbrio que eu sabia que era saudável. Eu sempre gostei muito de ver entrevista com o aprovado. E eu via que muitos que já estavam nessa rotina de um ano tenta, não consegue, tenta outro, sabe? De vários anos de cursinho, que a vida acaba te obrigando a ter alguma mudança, sabe? Cara, eu não sou perfeito, sabe? Eu não aprendi tudo, eu tenho coisas pra melhorar. Em menos de um ano, sabe? No mesmo lugar que eu tava chorando de tristeza, sabe? Chorando de alívio. Porque é só alívio, sabe? Não é nem felicidade, assim. Quando tu passa, tu não consegue ficar, sou foda. Tu fica, poxa, deu certo, sabe? Fala, galera, tá entrando no ar mais uma entrevista com os aprovados do Time Foco. Hoje vai ser aquele tipo de entrevista que prova pra gente que do mesmo jeito que quando dá errado, parece que vai dar errado pra tudo e pra sempre, quando dá certo, também pode dar certo pra tudo e pra sempre. Aquela história assim pra trazer calor, esperança pra tua vida de vestibulando, sofrido, lascado. Fica comigo, depois da vinheta eu vou contar a história do Diogo Vieira. Ninguém sabe mais sobre aprovação em medicina do que o Time Foco Medicina. Senhoras e senhores, com vocês, nessa skin de MedUERJ, de quem pôde escolher pra onde ir estudar, Felizmente. porque os dias de glória vieram como? Varejo? Atacado. Graças a Deus. Você pode me contar, você quer começar a contar pelo próprio dia de glória ou vamos pelo dia de luta? Pelo dia de luta, né? vamos deixar mais sofrido, a gente tem que valorizar o caminho das pedras. Como é que começaram os dias de luta? Olha, começou tudo assim ainda no meu ensino médio, que foi na pandemia. Eu só tive um ano presencial de ensino médio, que foi 2019. E aí o segundo e terceiro ano foram esses anos da pandemia. O caos. É. E aí, além de, assim, tá tendo aula online, eu tô no TikTok, aquela coisa que já não... De adolescente. É, aquela coisa que não deixou a minha base tão forte ao sair do ensino médio. Teve também a questão que me marcou muito do distanciamento mesmo, né? De não ter um ensino médio cheio de amigos, que era uma coisa que eu sempre gostei, né? E numa Então, fase que vocês são muito sociais ainda, sabe, não tem como, é adolescência. a fase total. pra isso, sabe? Que devia estar cheio de gente, cheio de amigos e de implicância na escola, não tava tendo isso. Então, teve esses dois impactos, assim, sabe? Tanto na educação quanto no dia a dia mesmo, que deixava bem pra baixo, assim, a rotina nesse isolamento, né, da pandemia. E aí, durante esse segundo ano, eu já sabia que eu ia fazer o Enem e o UERJ como treineiro. Eu sempre fui bem preocupado, assim, sabe? Então, eu já sabia que eu ia fazer como treineiro e eu comecei a pesquisar. Tipo, como que são essas provas que eu tenho que fazer? O que eu preciso? Como é que são? Quantas questões tem e tal. E aí, nesse ano, antes de tudo mudar, antes de datas mudarem, o formato da prova mudar, eu lembro que eu pesquisei, tipo assim, o UERJ, como é que é a prova? Aí começou a aparecer alguns vídeos de aprovados e tal, e apareceu um vídeo do Foco também, e era perto daquele evento, você deve lembrar, aquele evento acho que foi a Anatomia da Aprovação da UERJ, que assim, foi ensinando tudo sobre a prova discursiva. E eu tava lá no segundo ano, tipo assim, vou fazer como treineiro, peguei um caderninho. Gente, você ainda tava no segundo Segundo. ano. Em casa, 2020, eu acho que foi, né, o evento. Foi o desafio da aprovação ERJ, nem chamava jornada na época, chamava desafio. Pra ver como é que eu sou jurássico. Caraca, tu tava. Eu tava, eu lembro. Aí eu lembro assim, que a gente ainda achava que seria discursivo, Sim. antes deles mudarem por 3 anos seguidos, né, para aquele modelo Exame único. único. Isso. E aí você começou Que te a falar. lascou, né? Total. E você começou a falar, tal verbo de comando já caiu 5 vezes. Eu anotava, identifique, caiu 23 vezes, sabe? Porque assim, segundo ano, eu tava sabia nem o que fazer, né? Aí eu lembro que tinha um caderninho com página de biologia, de química, eu escrevendo tudo como é que funciona, o que mais cai, as matérias mais recorrentes. Já todo interessado, Isso. né? Aí eu comecei a me preparar para esse modelo, que não teve, no final das contas, por conta da pandemia, né? Para reduzir os dias de prova, para não ter 2 fases, teve uma só. E aí foi aquele modelo do exame único que eu acabei fazendo no terceiro ano. E aí, ao longo dessas 3 edições do modelo único, eu fui evoluindo, sabe? Sim. Eu fui evoluindo, não era a minha forma preferida de fazer o UERJ, eu preferia fazer discursivo. Eu acho mais coerente, sabe, você ter que saber mais as matérias que têm mais a ver com a sua profissão, né, que você quer seguir. Aí eu fiz nesse meio do terceiro ano, vestibular 2021,
E aí eu fiquei com 60 e pouco de SEI, né? Aí eu sabia que estava bem longe, estudei. Aí passaram-se alguns meses, e aí eu fiquei com 80 e pouco, aí eu já comecei a melhorar. E aí na terceira edição, que foi no final de 2022, que foi onde eu cheguei mais perto, eu fiquei com 89,5 e acho que o corte tinha sido 92, algo assim. Aí, e nesse ano, eu lembro disso que me marcou muito, eu escolhi ativamente não focar tanto na UERJ. Porque eu já tinha feito essas 2 edições de exame único e falei, olha, acho que não vai valer tanto a pena. Tá muito distante, a galera passa com um corte muito alto, né? Das 60... Tem uma margem muito pequena para errar. Sabe? Tem que ir muito bem na redação. Tinha gente passando assim, só te perdeu um ponto na redação. Eu nunca fui tão bom em redação. E assim, acertando 58 de 60, sabe? Pra mim tava muito longe. Falei, não vou focar tanto na UERJ, vou focar no Enem. Acabei que eu não passei nos dois. Foi um caos. E eu cheguei perto da UERJ, né? O corte tinha sido 89. E sabe assim, quando você erra bobeira, sabe? Eu tinha visto a minha aprovação ir por água abaixo por bobeira. Sim, tipo assim, errar tipo escorrer, né? errar a questão do livro, que era só eu ter lido melhor o livro. Eu não li o livro, porque eu escolhi assim, não vale a pena destinar tempo para a UERJ. Tá muito distante. Então eu ia vendo as 4 questões que eu tinha errado, nossa, errei questão do livro, errei questão de geografia, porque eu não li o texto, sabe? Cara, nunca cheguei tão perto e vou ter que fazer o ano inteiro de novo por isso, sabe? Por conta disso de não focar na UERJ. Aí eu decidi apostar todas as minhas fichas no Enem. Nesse ano, que foi 2022, foi meu primeiro ano formado depois da escola e só no cursinho, né? E aí eu acho que foi a primeira edição da reta final Enem, eu fiz a primeira reta final Enem. Aí foi bom, assim, eu continuei evoluindo no Enem, evoluí alguns pontos no Enem, mas também não o suficiente para passar, Enem é aquilo. Tem que... É um caso à parte, Enem. Porque o que acontece no Enem é que são 5 áreas, né? Sim. Você vai ter que mandar muito bem nas 5 áreas. Claro que tem espaço para você ir melhor em uma do que em outra, mas assim, não dá para você ser capenga por completo numa área e achar que alguma outra vai te segurar. Não segura. E era o que acontecia. Um ano eu ia muito mal em tal coisa, eu focava em tal coisa, eu melhorava. Aí no outro, do nada, eu ia muito mal em redação. Ué, gente. Então assim, eu nunca fui mal em tudo, sabe? Era sempre um erro específico que eu tinha que tomar conta cada ano, sabe? Para cada reprovação. Ou seja, precisava de paciência para construir, Isso, total. E aí eu investi no Enem, não passei na UERJ e eu fiquei com esse trauma de tipo assim, poxa, eu não passei na UERJ porque eu não dei atenção. E era um tempo que eu poderia ter encaixado na minha rotina, sabe? E aí eu sabia que o foco tinha reta final UERJ, eu escolhi não investir na UERJ, escolhi investir só no Enem. Aí eu falei, não, 2023 vai ter que ser tudo diferente. E foi. Inclusive a volta da discursiva. Foi total. Foi total, tudo Quando diferente. Você falou assim, agora me entendi que essa prova da UERJ, vamos pra cima, no próximo vai dar bom. Voltou o discursivo e você nunca tinha feito prova discursiva da UERJ. Nunca, eu já tinha até esquecido, assim, que teria prova discursiva. E a discursiva tem várias peculiaridades, né? A matéria costuma ser bem mais específica, assim, né? E você marcar uma questão de uma matéria difícil é bem diferente de você construir todo o raciocínio, né? De você montar as reações químicas. Sim. E tinha matéria que, assim, eu sabia que não ia ter na discursiva, então eu falava, nem vou estudar isso aqui, porque não é o foco do Enem, isso não cai tanto no Enem, isso não deve ser o foco dessa questão objetiva do exame único da UERJ. Então, muita coisa estava de lado, né? E foi um ano de construir toda essa base em química, toda essa base em biologia, né? Redação UERJ, tinha que melhorar bastante, que eu nunca fui bem em redação, nem Enem, nem UERJ. Então, foi o ano de construir muita base, né? E também foi um ano que, como eu falei, eu fiz 2 anos de ensino médio em casa. E esse primeiro ano de cursinho, pós-ensino médio, foi também em casa. E eu não aguentava mais estudar em casa. Imagina. E eu acho que isso é uma coisa interessante falar, porque não é regra, né? Mas pra mim, eu precisava, tipo assim, 15, 16, 17 anos em casa, sabe? A época que era pra você estar cheio de gente, que era pra você estar, sei lá, brigando com os amigos por coisa boba, sabe? Eu não tive nada disso, eu estava em casa estudando. Então eu falei, poxa, eu preciso, em 2023 e 2024 também, eu preciso voltar a ter gente na minha rotina. Eu preciso sair de casa para estudar, porque não estava saudável essa rotina. 2022 também, de assim, tô na minha cama, levanto da cama, sento na mesa que é do lado da cama, estudo até dar sono e volto pra cama. Tava essa rotina assim, sabe? Não fazia atividade física, não estava vendo gente, não estava com uma rotina social bacana. Decidi não investir na UERJ, terminei o ano frustrado, sabendo que eu deveria ter investido na UERJ. Então foi um ano de mudanças, assim, eu falei, vou fazer diferente, sabe? Eu preciso voltar eu preciso fazer algo presencial,
Então eu procurei um curso presencial perto de onde eu moro. E foi muito bom para mim, eu consegui uma bolsa muito boa. Então, como eu já tinha uma boa base, né, de alguns anos estudando, eu selecionava as aulas que eu iria ver lá e o resto do tempo eu ficava na sala de estudos. E foi muito diferente, sabe? Ao longo do ano. Aí eu decidi fazer tudo diferente. Assim, foquei na UERJ, eu fui pro curso, né, para voltar a ter gente, para voltar a ser um bicho sociável. Sim. Não tomava conta do meu psicológico, assim, não fazia nenhum acompanhamento. Então eu procurei fazer terapia. Você foi realmente entendendo o que estava te atrapalhando e corrigindo. Total. Todo final de ano, assim, pré começar as aulas e pós-reprovação, eu fazia uma reunião comigo, falava o que eu fiz de errado e o que eu fiz certo, sabe? Importante. Eu fiz isso algumas vezes e você incentivava isso, sabe? Isso é muito eu lembro que cara. eu participei de uma live que você fez, tipo assim, e agora? Eu não lembro do título. Live do recomeço. Isso, mas era meio que assim, deu tudo errado, e agora? E agora? O que eu faço, sabe? E aí eu lembro de estar anotando algumas coisas que você falava, de ter ideias para ver o que eu podia fazer comigo, né? O que eu podia fazer para mim, para mudar. E esse ano, 2023, eu também não passei em 2023 e acontece, mas foi um ano tão essencial, sabe? Foi um ano que eu senti que eu voltei a viver, assim. Em 2022, quando eu não fazia terapia, não via gente, não ia para academia, a ideia de não passar era, assim, horripilante. Era assustadora precisar fazer, a ideia de precisar fazer mais um ano de curso. Porque eu deixei esse ambiente, assim, muito para baixo, sabe? Eu deixei o ambiente voltado para aprovação. Então, não ter esse único objetivo de vida, essa única coisa que eu fazia, a única coisa que eu destinava as minhas horas, era assim, um terror, sabe? A ideia de precisar fazer isso tudo de novo. Então, eu precisei tornar, por mais que muito difícil, eu sei o quanto é difícil, tornar meio agradável, assim, tornar equilibrado, sabe? Eu tentei buscar o equilíbrio. Eu sempre buscava equilíbrio. Eu sempre fui desequilibrado, mas eu sempre buscava equilíbrio. E eu acho que o importante é buscar, sabe? Lógico. A gente não alcança o equilíbrio quase nunca. Mas todo dia eu falava, poxa, hoje eu acabei deixando de lado a academia para estudar, em 2023. Mas amanhã eu vou conseguir equilibrar isso. Eu posso, isso aqui que eu deixei de estudar, eu posso fazer no final de semana, mas assim, vai dar tempo de cuidar de mim, vai dar tempo de ver meus amigos, sabe? Eu fui... É não tirar o olhar do certo. Isso. Ainda que naquele dia tenha dado errado, ou você tenha feito errado, não perde a mira do que é certo. Total, eu continuava assim, tentava buscar esse equilíbrio que eu sabia que era saudável. Eu sempre gostei muito de ver entrevista com aprovado. E eu via que muitos que já estavam nessa rotina de um ano tenta, não consegue, tenta outro, sabe? De vários anos de cursinho, que a vida acaba te obrigando a ter alguma mudança, sabe? Então eu comecei a buscar essa mudança. Se não deu certo ainda, é porque tem espaço para melhorar. Total. Que às vezes eu acho também que a gente começa a entrar muito num fluxo de ressentimento. Mas eu já fiz, igual criança, né, birrenta, eu já fiz de tudo e não dá certo. Não importa o que eu faço, nada dá certo. Eu tenho certeza que você ainda não fez tudo. Total. Eu sempre tive essa mentalidade. Inclusive nesse ano que eu acabei sendo aprovado, eu achei, depois do Enem, depois da UERJ, eu saí da prova achando que eu não seria aprovado também. E mesmo assim, mesmo com 4 anos nas costas de vestibular, eu falei, cara, deve ter alguma coisa que eu possa fazer diferente, sabe? Uma coisa que eu trabalhei muito, assim, você sempre bateu na tecla disso, da humildade, sabe? De tipo, cara, eu não sou perfeito, sabe? Eu não aprendi tudo, eu tenho coisas para melhorar, sabe? Eu posso melhorar, sei lá, meu tempo de prova, eu posso me aprofundar mais nessa matéria aqui, posso fazer uma redação melhor. Então, assim, eu saía da prova, tipo, cara, acho que não deu certo, tinha dado certo. Mas eu saí de lá, cara, acho que não deu certo, mas alguma coisa eu posso fazer. Até legal você tá falando isso, né? Porque muita gente, inclusive nessa temporada, é muito comum ter quem conte a sua história dizendo que a prova da aprovação a pessoa sentiu, a pessoa sabia, a pessoa já saiu dizendo que era aquela prova. E você não... Nada, zero isso. Não foi nada mágico. Saiu super inseguro também. Sim. E aí, como eu estava assim, na linha do tempo, 2023, também acabei não passando por pequenas coisas, né? Um deslize na redação no Enem, outro deslize na redação ERJ. Eu voltei para esse ano, o último ano, que foi o ano da aprovação, 2024. E não foi um ano que teve muitas diferenças. Tem uma coisa aqui nas entrevistas do Foco que muita gente fala assim, a virada de chave foi essa, sabe? Cara, a minha virada de chave foi continuar.
foi manter, porque eu sabia que eu estava fazendo a coisa certa. Eu falei, eu fazia aquela reunião comigo, assim, de tipo, o que que eu fiz de errado? E vi que tinha coisas objetivas, assim, que eu fiz de errado, coisas que envolvem conteúdo que eu fiz errado. Então, tipo assim, eu tinha ido mal na redação Oeste, falei, cara, eu preciso melhorar na redação Oeste, como é que eu melhoro? Tinha ido mal também no primeiro dia do Enem, que geralmente a gente nunca imagina que vai deixar de passar por conta do primeiro dia. Aí eu, poxa, beleza, como é que eu melhoro, sabe? Fui mal em linguagens, meu tempo de prova foi ruim, o que que eu vou fazer ao longo desse ano para melhorar meu tempo de prova, minha redação como um todo? Exatamente. Então eu comecei esse ano só continuando, sabe? Esse último ano da aprovação. Não foi um ano de grandes mudanças, não foi o ano que eu mudei minha personalidade, meu jeito de ver a vida. Foi um ano que eu continuei. Mirando tudo que você podia fazer para ainda ser melhor. Exato. E esse é um ponto muito difícil, quando você já está indo bem, quando você sabe que está perto da aprovação e a aprovação não vem mesmo assim, Calçar a sabe? sandalinha rosa não da humildade e falar, cara, eu não vou aceitar o não como ponto final, mas eu também não vou me vitimar. Total. É isso, Porque são duas coisas diferentes. Uma coisa eu não aceito não pra ficar birrenta, bater no pezinho e se abraçar, né, na boneca e por que comigo? Nanana, e não sair desse lugar, porque tem momento pra tudo. Total. Eu tenho certeza que você teve teu momento também de ficar mal e desiludido. Sim. Só que, cara, virada de chave. Essa foi sua virada de chave. Ó, vira essa chave aí, vambora. Vamos seguir, cara. Tem uma parte aí que tu tem que fazer e ninguém vai fazer por você. E eu sempre tive em mente que tem coisas assim que não é pra gente entender no momento. A gente não precisa entender tudo da vida no momento que a gente tá vivendo, sabe? E hoje, já na faculdade, eu vejo que isso faz total sentido, sabe? Tem coisas que são muito, muito, muito maiores do que a gente tem noção, sabe? Hoje, assim, eu vejo que a minha vida, em um ano só, nem fez um ano, né, ainda da prova, de quando eu estava estudando física, química, biologia para agora. E já aconteceu tanta coisa diferente que não teria acontecido se eu tivesse passado nos outros anos, sabe? Sim. Tanta coisa que aconteceu só esse ano, nesse ano que eu tinha que ter passado, sabe? As pessoas que eu conheci, sabe? O lugar que eu passei, que foi a UERJ, sabe? Então, tem muita coisa que a gente não tem noção do que já está reservado, sabe, pra gente. E eu tentava pensar nisso também. É muito difícil, sabe? Porque recomeçar é péssimo, dói muito. As justificativas, né, socialmente... Te vulnerabiliza muito, é chato demais. Eu odiava. De ainda não deu certo. Odiava tudo. Eu tinha essa humildade de escutar também, que era uma coisa que você trabalhava muito, essa coisa do mundo dos adultos, sabe? Eu tinha essa noção. Respeitar também as pessoas que estão ali te apoiando, né? Cara, sim, meus pais, as pessoas que mais estão comigo, que bancam meus sonhos. Eu não pagava meus cursos, eles que pagavam muito bonito os cursos que eu fazia, sabe? E eu lembro que nesse começo, assim, no ensino médio, nesse meu primeiro ano tentando, eu achava um absurdo eles perguntarem como é que foi a prova. Eu falava, gente... tem que me respeitar, você tem que me deixar quieto. Até que você conheceu uma mãe de família. Até que falou assim, ô Diogo, que palhaçada é essa? É isso. Eu lembro de você batendo muito nessa tecla do mundo dos adultos, sabe? Poxa, eles estão comigo, eles, não só na questão financeira, mas, tipo assim, esse cuidado de antes da prova, durante a prova, tá em oração por mim, sabe? Então eu devo satisfação sim a eles. Então como é que foi a prova? Eu falava, foi ruim. Acho que não passei, sabe? Eu dei tudo de mim, mas acho que ainda não foi, sabe? Ter essa, independente da resposta deles, que sempre era acolhedora, sabe? Mas ter essa maturidade de falar, poxa, acho que não deu bom ainda. Em tal coisa, em tal área, acho que ainda não fui tão bem, sabe? E eu, conforme você ia trabalhando isso nos stories, nas entrevistas, eu meio que devo sim satisfação a eles, sabe? Não devo a todos os parentes, não. Eu devo a eles. Calma, não é bagunça também. Tinha algumas coisas, assim, que desmotivavam muito. Tipo assim, como é que tá? Ainda tá no vestibular? Tô. Por que tu não tenta tal coisa? Já viu que tal pessoa tá na Argentina, tá no Paraguai? Enfermagem. Não quer fazer enfermagem depois de pagar a tua faculdade? Não. Quero não, obrigado. E é isso. E ter também essa maturidade de falar, não. Já pensou? Não quero não. Eu comecei no final, assim... perto de passar, poxa, que tu já pensou em ir para a Argentina? Já. E aí, acha legal? Não, quero não. Quero continuar aqui mesmo. Se não passar, eu tento de novo, sabe? Então, a gente tem que acabar se... Mas você concorda comigo que tudo isso faz parte do amadurecimento? Total. Faz parte, sabe? Hoje eu vejo que isso tudo faz parte. Nos pequenos detalhes, sabe? Eu acredito muito nessas coisas que a gente não consegue ver, sabe? No tempo de Deus, sabe? No universo, o nome que cada um quiser dar. Mas eu acredito muito que isso faz parte da nossa vida, sabe?
E eu vejo que no final, como eu passei, sabe, no ano da minha aprovação, a mentalidade que eu passei era a mentalidade que eu tinha que levar, assim, pra vida. Porque em cada ano, isso é uma coisa que eu falei esses dias com alguns amigos, que vira e mexe a gente fala do vestibular, como se fosse um tempo muito sombrio. Aí eu tava falando, cara, se eu tivesse passado, por exemplo, no meu primeiro ano de curso, aí deu certo com a mentalidade, com a rotina que eu fiz no primeiro ano de curso. As crenças que eu ia levar pra minha vida inteira seria desse período. Se eu tivesse passado nesse ano que eu não cuidava de mim... Imagina na faculdade. Isso, eu ia falar, poxa, então é esse o caminho, sabe? É isso, a gente tem que deixar de lado um monte de coisa pra dar certo uma só, sabe? E não foi essa a minha realidade quando eu passei, sabe? E isso me obrigou a mudar, me obrigou aquilo que você falou, né? De avaliar os erros, tipo, avaliar o que eu fiz de errado e entender que isso era errado pra mim, sabe? Que essa não era pra ser minha realidade. Sim. E hoje eu levo isso pra faculdade, sabe? Sim. Pra mim não faz sentido eu, sei lá, abdicar da sua saúde. Deixar de dormir pra tentar ir bem nessa prova, né? Que aprender a matéria e ir bem na prova são coisas diferentes. Então, você acaba levando a mentalidade de quando deu certo com você, sabe? Então, eu entendo que esse ano eu preciso continuar buscando esse equilíbrio. Eu tô desequilibrado? Muito. Eu sempre sabia que a rotina no vestibular, na faculdade seria mais intensa por conta dessas obrigações, né? Eu sabia que seria mais leve. Você tá mais por conta também, né? Eu acho que até vocês se adaptarem, encontrarem o jeito de vocês, óbvio que de um período pro outro sempre muda, mas esse primeiro ano acho que é muito desafiador, são muitas novidades, vocês querem abraçar tudo, vocês querem estar em todas as festas, abraçar todas as oportunidades, ir bem em todas as provas, tentar aproveitar tudo que a faculdade oferece academicamente também falando, então você se perde. Sim. Aí aos pouquinhos vai. É um ano de se redescobrir, né? Porque eu não tinha prova, assim, desde o ensino médio, sabe? Eu tinha, as minhas obrigações eram simulados, né? Mas eu sabia, eu tinha esse lugar Mas era tudo muito mais organizadinho, né? E eu previsível. E eu também podia errar no simulado, assim, o simulado era pra errar, né? Eu tinha essa mentalidade que você foi colocando aos poucos. Pô, se tu tirou 20 no simulado, que merda de simulado, né? Tu não aprendeu nada. Então... Agora mudou. Voltamos à era da escola. Sim. Em termos de mentalidade ali, né? É isso. E aí é muito voltar... Não é nem voltar, né? Aprender a viver dessa forma diferente. Então, é mais intenso. Eu sabia que seria mais intenso nesse quesito de rotina, né? De obrigações. Mas é muito mais leve você ter a certeza de que eu vou ser médico, sabe? Eu não tenho mais... uma coisa que eu comentava com alguns amigos, sem querer dar gatilho, mas assim, eu me sentia sem nada no vestibular, sabe? É muito ruim você viver sem certezas, sabe? Você dedica o seu ano, os seus anos, a algo incerto. No final do ano você não vai ter a garantia da aprovação, né? Não existe nenhum tipo de garantia. E isso é muito... te deixa num estado muito vulnerável, sabe? E eu acho que é por isso que muita gente, às vezes, nesse estado de fragilidade e vulnerabilidade que é intrínseco ao vestibular, acaba recorrendo a alguma certeza mais palpável, mais certa. Tipo assim, poxa, não passei... Inventando planos B, que não existem. Não passei para medicina, mas eu passo para odonto, então vou fazer odonto. Mas tu quer odonto, sabe? Então, porque você vai ter a certeza odonto, você vai ter a certeza de um diploma, sabe? E você vive para incerteza no vestibular. Isso me doía muito, sabe? Isso me machucava muito. Eu odiava não ter nada certo. Mas tem uma coisa interessante que eu gosto de ressignificar em relação a isso, e eu queria falar, porque você tocou num ponto que eu sei que dói muito, 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 que é tipo investir meses, o seu ano, tomar uma decisão de recomeçar em nome de um sonho, mas não ter a certeza do quando vai dar certo. Isso é indiscutível, né? Quem te prometa, igual a gente vê esses gurus na internet, o quando, assim, de uma forma como se fosse, né, vai. Não, cara, você tá lutando para que você possa vir a ser. Agora, se realmente você vai ser agora, dessa vez, isso não tem garantia. Mas tem que lutar com essa com essa querência, vamos dizer assim. Mas apesar da incerteza do quando, eu acredito muito no poder de histórias como a sua. Não foi de primeira, não foi de segunda, não foi de terceira, mas foi de quarta. E talvez não tivesse sido de quarta, tivesse sido na terceira. Talvez não tivesse sido de quarta, tivesse sido na quinta. Ou na sexta. Como tantas histórias diversas que você conhece na faculdade. Sim. Então, assim, pra mim, a maior certeza disso tem até um paralelo com esse exemplo que você deu entre o simulado, as provas do vestibular e as provas da faculdade. As provas do vestibular,
elas têm um alcance de previsibilidade em muitos aspectos acadêmicos. A banca, mesmo Enem, não importa. A banca, o padrão de questões, o top 5 de conteúdos. Tipo assim, cara, eu até hoje não passei porque eu ainda não desempenho bem em matemática. Tá, você identificou isso, pode ser no seu 8º ano de vestibular. Você tem essa informação. A banca vai ter uma mudança abrupta de um ano para o outro? Não vai. Exceção foi aquilo que aconteceu na UERJ, que você acabou pegando isso, foi sendo atravessado por isso, por conta do contexto da pandemia, do exame único da discursiva. Discursiva, exame único, discursiva. Mas, cara, isso é completamente um ponto fora da curva. Por regra, agora mesmo que voltou a discursiva em 2023, é aquilo. São 10 questões de biologia, os assuntos que caem padronizadamente, a gente já sabe, né? Pô, você é, hoje, um dos corretores da equipe de biologia do Foco. Você vê isso todo dia. O padrão de erro do aluno é tão recorrente como o padrão de cobrança das questões. Uma vez que o aluno se dedica a entender isso, corrigir esse erro e aprender, próximo passo. Próximo passo. Próximo passo. Então, não existe certeza do seu quando, mas existe certeza do caminho. Ter certeza do caminho, absorvendo essas previsibilidades que eu tô falando, cara, todo ano tem vestibular. Pô, eu conheço pessoas que fizeram direito, por exemplo, e que estão fazendo concurso público, sei lá, pra defensor, promotor. Cara, tem períodos, tipo, a galera, por exemplo, que é um estado em específico, tem períodos que não tem prova e você não sabe quando vai ter. E você continua estudando. E você continua estudando sem saber. Vocês não tinham isso. Não, era Vai direitinho. ter Enem. Mesmo na pandemia, adiou, mas teve. Sim. Entende? Então, isso também é uma coisa que eu queria muito deixar essa mensagem para quem tá ouvindo, que é assim, diante das incertezas, existe previsibilidade. Abrace também essa previsibilidade para se encorajar a um dia estar sentado aqui contando a tua versão da história, como o Diogo tá, que é, cara, a cada ano eu evoluí. A cada ano eu entendi ali o que tinha que ser melhorado, eu fui lá e fiz. Porque senão a gente também fica muito nessa de repetir para si que o processo é incerto e injusto. Essas duas palavras são muito perigosas. Ai, muito incerto, ai, muito injusto. E a gente vai se enfraquecendo, se enfraquecendo, se enfraquecendo. E muitas vezes não colocando toda a nossa força para as partes que estão no nosso controle, né? Você se ocupou muito disso. Eu acho isso muito legal nessa história. Eu vejo que você, ao longo desses 4 anos, você cada vez mais, e foi bem progressivo, cada vez mais você foi se apropriando do que te cabia e cada vez mais largando mão do que você não controlava. Sim, foi isso. Você foi aprendendo, né? Isso. É até difícil falar de leveza durante o vestibular, mas acaba ficando mais leve quando tu solta o que você não pode controlar, sabe? E tendo essa fé de que você tá no lugar certo e que tudo vai dar certo na hora certa, com as pessoas certas, sabe? Isso você acaba tirando um peso que de fato não é seu, sabe? Você larga isso. Tanto que, como eu falei, né, eu saí da prova achando que não seria dessa vez também a aprovação. E assim, no meio disso tudo eu tava, mas ano que vem eu vou tentar de novo. Isso já não era mais uma dúvida pra você, né? Então, assim, eu lembro que era um pouco antes da nota da UERJ sair, eu tava, tipo assim, agoniado, remoendo, que você fica, de fato, sem ter nada pra fazer. Você já fez o que você podia fazer, é maluquice voltar a estudar depois que você acabou de fazer uma prova, sabe? Precisa de férias. Você precisa, porque senão chega em março e você já tá podre, sabe? Então, descansa, faz nada, coça o saco mesmo, sabe? Então, eu fiquei esse tempo, assim, sem fazer nada e quando batia muito essa ansiedade, que bate mesmo, essa espera pelos resultados, eu falo, tá, beleza, se der errado, o que eu posso fazer? Então eu abria meu bloco de notas e, beleza, eu acho que eu fui mal em redação de novo, o que eu posso fazer para melhorar a redação? Eu saí da prova, tipo assim, poxa, não fui tão bem nesse conteúdo de química, qual era esse conteúdo de química? Para já ser um dos primeiros para eu estudar ano que vem, sabe? Eu não estava estudando de fato nada, sabe? Eu não estava estudando. Era só nesses momentos de muita ansiedade... Começava a pensar, né? Tentar converter a ansiedade em algo útil, que depois eu digitava 2 coisas no bloco de notas do que eu posso fazer depois e melhorava, eu conseguia viver o resto do dia, sabe? Saía dessa posição fetal, dessa angústia de vai dar errado de novo. Então, eu tentei converter essas coisas deu tudo errado, em que eu posso fazer, sabe? Foi uma coisa muito boa que eu fui aprender. Eu me senti obrigado a desenvolver, assim, com
com o vestibular, porque, pô, era aquilo, do plano B era fazer o plano A dar certo, sabe? Você falava muito isso, de queimar as pontes, sabe? Uma coisa que eu aprendi com você, de queimar as pontes. Pô, a ponte já foi queimada. Eu não me vejo, assim... Agora eu fui pro tudo ou tudo. Eu não me vejo, assim, em questão de vocação mesmo, fazendo outra coisa, sabe? Então, é isso que eu tenho pra fazer. Eu vou descansar agora e daqui a pouco eu volto a estudar, sabe? Isso tendo passado na UERJ sem saber e podendo passar no Enem também, sem saber, sabe? Então, é o que a gente pode fazer, é o ideal a ser feito, sabe? E aí, como uma boa promessa de final feliz, você teve a sua. Não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. E finalmente, quando deu certo para a UERJ. Daria certo para praticamente qualquer faculdade que você quisesse escolher pelo SISU. Quero que você conte isso. E acabou dando certo ainda para a UniOeste, que você usou com a sua nota do Enem no vestibular. Foi antes de fazer o Enem. Eu acho que foi antes de fazer o Enem ou depois de ter feito, mas assim, sem saber nota, que algumas faculdades abrem esses processos seletivos, né, que você só lança seus dados e assim que sair o Enem, eles fazem a própria chamada. E eu vi isso, que tinha aberto esse processo, eu atirando para qualquer lado, como todo vestibular de medicina deve ser. Um bom vestibular de medicina é maluco assim. Aí, Universidade Federal do Oeste do Paraná. Falei, vai que é essa. E botei lá minha nota também, sem saber a nota, né? Como, assim, último recurso. E aí deu certo para ela também. Eu já estava na UERJ e já estudando, tipo, bioquímica, anatomia, e saiu lá a aprovação. Mas é uma coisa que a gente tem que manter na memória, né? Porque... é o que eu tô falando, os dias de luta vieram no atacado, mas os dias de glória também. E quando você recebeu o teu boletim Fokker, na época do SISU, ali com as parciais do SISU, tudo verdinho, assim, sendo também aprovado para, cara, federais do Brasil inteiro. O que você sentiu, cara? Cara, eu me senti foda. Eu me senti muito foda. E com a alma foda. lavada. Porque assim, a gente, com tantas reprovações, a gente vai se sentindo muito pequeno, sabe? E foi minha primeira vez não me sentindo pequeno, não me sentindo que faltava tal coisa, sabe? Não me falta mais nada. Deu até vontade do parente perguntar nesse dia. Cara, pergunta o que eu quero fazer agora, sabe? Pergunta se deu certo. Cara. Se dessa vez foi. Se eu não quero ir pra Argentina. Só passear agora. Adoro. E, cara, foi incrível, sabe? Eu acho até interessante falar isso porque acontece várias vezes, né? Você deve ver isso todo ano. O dia da prova não ser perfeito. Eu entreguei a minha redação do Enem sem revisar, porque não deu tempo. Eu sempre tive problema com o tempo. Eu entreguei ela sem revisar, sabe? E eu, de tanto fazer redação, eu sabia que eu precisava revisar, que eu ia pegar, tipo assim, 3 erros que acabam impactando na nota, eu ia corrigir esses erros e ia entregar. E assim, eu entreguei sem revisar. E aí, sem poder mexer em nada na caneta, eu fiquei só encarando minha redação assim e vendo que tava com erros, sabe? Tipo, erros assim, que faltava uma palavra, eu escrevi algo errado, faltava uma vírgula. Eu falei, caraca, eu vou entregar essa redação, sabe? Tipo, já deu tudo errado, sabe? Eu saí da prova assim. E aí, no segundo dia do Enem, precisei chutar a questão, porque não deu tempo de fazer. E, de novo, eu sempre tive problema com o tempo. E tive que entregar o Enem assim, sabe? Chutando questão. Na UERJ, eu tinha, assim, faltava tipo meia hora, tava passando a redação a limpo. Eu vi que eu tinha, assim, feito um parágrafo, que eu comecei a ler o parágrafo, caraca, o que eu tô falando nesse parágrafo, sabe? Eu vi que eu tinha meio que tangenciado, a gente nem fala de tangenciar tema na UERJ, mas eu tive a capacidade de tangenciar o tema, que eu não tava falando disso no parágrafo. Falei, cara, vou ter que fazer aqui no freestyle. Eu comecei a escrever todo o parágrafo de novo, sabe? E mesmo cheio de coisas que deram errado durante a prova, tipo assim, não me impediu da aprovação, sabe? Acabei tirando 18 nessa redação da UERJ, que eu, assim, não foi um 20, mas eu sou muito grato ao meu 18, porque eu tinha tirado 12 antes, sabe? Tive que me esforçar muito para vir esse 18. Na redação Enem, eu tirei 960, que foi minha melhor nota também. Eu já tinha tirado 880, 900, sabe? Já tinha melhorado e veio uma correção muito... que não tem explicação assim, sabe? Que os professores veem e falam, olha, foi injusta mesmo essa nota, sabe? Então, fiquei muito feliz com o meu 960. E as questões que eu acabei precisando chutar, aquela coisa da mágica, tipo assim, não lembro quantas eram, mas tipo assim, eu tinha acertado, sabe? Acho que eu precisei chutar. E acabei que eu fiquei com 160, sabe? Às vezes a gente fica nessa de que o universo está conspirando contra, mas ele também conspira a favor. Total, tem isso. Segue baile, faz a sua parte. Tem isso, sabe? Quando é pra ser, entende? Não que eu tenha passado na pura sorte, né? Mas não, que tem essas coisas. A sorte precisa encontrar a preparação. O esforço.
Entendeu? Total. Essa é a oportunidade trazida, ainda que pela sorte. Não te encontrar preparado. É isso. E acabou que deu certo, assim, sabe? Pra tudo. Foi o que eu foquei só, e nem o UERJ. Eu não fiz nenhum outro vestibular, nenhuma outra prova. Já tinha feito e achei que não valia a pena. Achei mais... Pra mim, né? Isso é bem pessoal. Eu achei mais interessante investir só nessas e deu tudo certo. Eu fiquei muito feliz. E aí, quando primeiro saiu a lista da UERJ, né? Que o Foco sempre lança assim que sai os resultados, antes de sair a aprovação de fato. E foi assim, acho que foi o dia mais feliz do meu ano passado. E eu vou começar a chorar, sou canceriano. Mas foi incrível, assim, porque eu lembro que nesse ano... Ai, que desgraça, vou chorar. Nesse ano, 2024, eu comecei ele, que foi em janeiro, né, que sai o resultado oficial. E meu nome não estava na lista, eu tinha ficado, tipo, 200 e pouco das 50 e poucas vagas por ampla concorrência que tem. E aí, eu já sabia que eu não teria passado, e quando saiu essa confirmação, assim, eu lembro que minha primeira coisa foi... Na cozinha, procurei minha mãe, colo de mãe, né? Pra abraçar minha mãe. E chorei muito, sabe, nesse dia. Sabendo que eu teria que fazer mais um ano e que eu já estava perto, sabe? Aí, quando saiu a nota, eu tava numa festa, assim. Aí eu vi que o Foco lançou a lista. Aí eu falei, tchau, gente, tem que ir. Eu não tinha visto durante a festa, eu entrei no Uber. Assim que eu entrei no Uber, eu vi que meu nome tava em 28, assim, na lista. Eu falei, cara, deu certo, sabe? Acabou. Ai, muito ruim, gente, ser canceriano. Eu sou virginiana, então eu tô chorando por isso. Aí eu fui pra casa, cara, abracei minha mãe. Em menos de um ano, sabe? No mesmo lugar que eu tava chorando de tristeza, sabe? Chorando de alívio. Porque é só alívio, sabe? Não é nem felicidade, assim. Quando tu passa, tu não consegue ficar, só foda. Tu fica, poxa, deu certo, sabe? E foi muito marcante, sabe? Foi o dia mais feliz do meu ano. No final do ano. Não foi um ano tão feliz, foi um ano que eu só continuei, sabe? Estudando. Que eu só mantive, sabe? Tem que fazer isso, tem que cuidar da cabeça, tem que cuidar do corpo, tem que manter um alto nível pro Enem, pra UERJ. Então só vamos manter, sabe? Não tive várias descobertas, sabe? Eu só continuei. E ter aquele abraço, assim, da minha mãe, do meu pai, e desabar de chorar foi incrível. Outras lágrimas no mesmo lugar, em outro tempo e com outro significado, né, Diogo? Ai, total. Cara, que história. Que história. Vamos imaginar que a pessoa que esteja aqui agora vendo a tua entrevista esteja lidando ainda com o primeiro motivo dessas lágrimas. Seja porque o nome dela ainda não está na lista de aprovado, seja porque ela está lidando com algum momento mais difícil, um dia de luta daquele que, cara, realmente a força parece que tá fraca. O que você falaria, o que você tem para deixar de mensagem, você que viveu todas as fases desse processo ao longo desses 4 anos? Cara, eu falaria pra se entregar ao incerto, sabe? É isso que você falou, sabe? De tentar ressignificar isso, esse contexto ruim, péssimo, sabe? De você não ter essa garantia da aprovação no final do ano e você fazer o que te cabe, assim, sabe? Eu sempre buscava fazer o que me cabia, o que eu posso fazer, o que eu percebi que está errado. Isso me dava uma tranquilidade muito grande de perceber que eu estava mudando o caminho, sabe? Eu fiz esse caminho aqui e deu errado, então o que eu posso fazer de diferente, sabe? Isso me dava uma tranquilidade, assim, na hora da prova, sabe? Naquele momento pré-prova, que você fica sem celular, que você fica lá em silêncio com um monte de concorrentes na sala. Então eu pensava, cara, eu fiz tudo que eu podia fazer, sabe? Eu percebi que eu fui mal em tal área e eu busquei melhorar em tal área. Eu sabia que eu precisava estudar mais isso, que eu precisava equilibrar com a academia, com cuidar da minha cabeça, e eu fiz isso, sabe? E isso continuava me dando essa certeza, assim, de que... As pequenas vitórias. Isso, eu fiz o que eu podia fazer, sabe? Então, é isso, no meio desse incerto, no meio de coisas que você não sabe se é pra ser agora ou não,
você buscar fazer o que te cabe, assim, o que você tem ao seu alcance para fazer. Isso é a melhor coisa, assim, que alguém pode fazer. E uma coisa, assim, uma coisa que é bem difícil, sabe? É muito fácil falar, mas é mais difícil aplicar. E que eu acho que, além disso, de só continuar, né, de não desistir nesse meu último ano, foi uma coisa que aumentou, assim, já tinha, mas cresceu mais em mim, que foi essa parte, assim, da gratidão e da felicidade nesses momentos terríveis, sabe? Então eu tentava me encher, seja no recomeço do ano, deu tudo errado, vou ter que estudar de novo, seja nesse final de ano, antes de uma prova, antes da UERJ, antes do Enem, de você encher assim o seu corpo com o máximo de felicidade e gratidão que você tem, sabe? Isso é uma coisa até boba, né? Mas foi uma coisa que eu percebi vendo Divertidamente. É o meu filme favorito, assim, de animação. Esse filme é maravilhoso. É lindo. Aí eu fui ver Divertidamente ano passado, no meu aniversário com a minha família. E tem uma cena que a personagem ela vai jogar, assim, acho que é hóquei, e ela começa a ter uma crise de ansiedade, né? E aí a ansiedade fica girando na cabeça dela, ela não consegue pensar, ela não consegue raciocinar, ela só fica muito nervosa, chorando, se tremendo assim. E aí, antes dela ir pro jogo, né, ela começa acho que a alegria consegue assumir o comando e começa a se lembrar de, assim, de como ela é amada pela família, de como ela se divertiu ao longo desse processo para chegar até o jogo, sabe? E eu para aquela, com meus 21 anos, olhando para aquele filme de classificação livre, eu falei, nossa, mudou minha vida. Eu falei, é isso, sabe? É isso que eu quero levar para mim, se eu puder aplicar alguma coisa diferente esse ano, é isso, sabe? De, tipo assim, nesses momentos desafiadores, de tipo assim, cara, quanto amor me cerca, sabe? Esse cuidado da minha família, seja cuidado grande, assim, um cuidado financeiro de, poxa, preciso de tal curso, eu sei que é difícil pagar, assim, eu não fiz foco. Eu gosto de falar isso sempre que eu venho aqui, eu não fiz foco completo, eu fiz reta final, porque era o que dava para fazer. E assim, eu sabia que não iria me faltar nada. E agarrou essa oportunidade com tudo, né, Total, Diogo? eu sabia que não ia me faltar nada, sabe? Era o que dava para pagar, conversei com os meus pais, vamos, sabe? E eu já tinha feito 2023 também, vamos de novo, que também é ter esse de novo, de pagar de novo, que dói muito. É um investimento mesmo, a família toda se envolve muito. Sim, dói pedir, dói ver eles tendo que pagar de novo isso. Sim. E assim, eu lembrava de tudo isso, assim, ao longo do meu ano estudando, nesse momento pré-prova, nessas semanas pré-prova, e eu tentava me encher daquilo, sabe? Tipo assim, cara, eu tenho tantos motivos para ir feliz, sabe? Eu tenho tantos motivos para ser grato pela minha família, pelos amigos que eu fiz ao longo desse processo. Sim. É muito bom você vencer, mas assim, quando você vence com um monte de gente que também era maluco, que nem você, que eu não fazia qualquer amizade no vestibular, sabe? Tem que ser maluco para andar comigo, sabe? Tem que ser obcecado. Não à toa ele virou Fokker, entendeu? Sim. Porque tem esse a mais aí. Tem um monte de amigo Tem esse plus Fokker, a mais, entendeu? Tem um monte, naturalmente... O hospício natural da gente. Total, e naturalmente na UERJ... Um imã de maluco. Isso, eu fui me juntando com Fokkers, que eu nem sabia que eram Fokkers, sabe? E fui vendo que era maluco igual e fui combinando. E eu tentava me encher, sabe, dessa gratidão, em tornar um dia feliz, sabe? Fazer a prova feliz é muito desafiador, sabe? Mas você tem muito motivo. E lutar por um sonho eu acho muito bonito, sabe? Eu acho que é uma coisa que não é todo mundo que faz, não é todo mundo que tem coragem de fazer. Existe muita gente frustrada no mundo, sabe? E você, no meio dessa incerteza, no meio do não, e do vou tentar de novo, você continua buscando um sonho, cara, eu acho que isso te molda, assim, como pessoa, sabe? Com certeza. É ótimo você ter... No meio dessa incerteza, você sabe que um dia vai dar certo, se você não desistir. Só não passa quem desiste, eu acredito muito nisso. E também que, cara... eu tenho, assim, um objetivo, sabe? Eu vou alcançar ele. E quando dá certo, você se sente, além de aliviado, você se sente muito incrível, sabe? Às vezes eu fico, tipo, eu consigo superar tal coisa, sabe? Eu consegui passar pra medicina, então eu vou conseguir fazer tal coisa, sabe? E isso é muito bom, sabe? Isso também é uma virada de chave. Total. Isso também é. Cara, eu tenho muito orgulho de você, só não tenho mais orgulho que seus pais. Porque esses devem ter um orgulho que eu espero que o Rafael e o Gabriel também me proporcionem, porque, caramba, tudo que foi vivido, foi chorado, foi sentido, foi amado, foi desejado, hoje está realizado. Amém.
né? Amém. Parabéns, você merece muito, Muito viu? obrigado, você me ajudou muito com isso. Obrigada, de verdade. Você continua me ajudando muito, corrigindo muito simulado discursivo, querendo matar vários alunos. Sim, com certeza. Mas com muito amor também a gente escreve bilhetinho. A gente escreve, entendeu? motivacional. Seus calouros estão Sim, chegando. Vem calor, vem calor. Galera, Diogo tá esperando vocês na MedUERJ de braços abertos. Tudo no tempo que tem que ser. O lugar que tem que ser, com as pessoas que tem que ser. Muitas vezes a sua virada de chave pode ser como a dele. É seguir. Não fazendo o mesmo, mas procurando dar o seu melhor. Conectado ao seu propósito. Honrando e agradecendo por cada pessoa que hoje te proporciona o privilégio de seguir lutando pelo seu sonho. Essa mensagem foi muito forte. E eu realmente estou reforçando porque eu quero que ela chegue aí do outro lado dessa telinha. Quem quiser deixar alguma pergunta, alguma dúvida, uma mensagem de carinho pro Diogo, deixa aqui nos comentários que eu vou pedir para ele voltar e responder vocês, tá bom? E agora a gente vai fazer uma despedida muito fofinha. Bora. Beijo e tchau. Aquele beijinho assim meio fofo. Galera, beijo! Tchau! Vem calor! Vem calouro!